Olá a todos, boa tarde. Eu me chamo Petra, eu sou formada em design gráfico, sou mestranda também, com experiência em docência na área de design de informação. E hoje, nesse vídeo aqui, nessa live aqui que eu abri e que eu vou fazer, eu vou apresentar uma análise heurística de um projeto que eu bolei, certo? E assim, eu queria poder falar um pouco a meu respeito e queria poder falar um pouco a respeito do meu projeto e falar um pouco a respeito do design de usabilidade, né? Design de experiência, na verdade. O que a gente está falando aqui é design de experiência. Essas heurísticas que foram desenvolvidas por Jacob Nielsen são heurísticas de experiência do usuário. Então, eu vou compartilhar aqui, certo? Eu sou, como eu falei, eu sou diagramadora, eu sou formada em design gráfico, mas eu sou diagramadora com especialização, pós-graduação em produção editorial, né? Então, assim, eu gosto muito de ser design editorial, é uma coisa que eu faço, que eu realmente me identifico. E durante a minha formação em design editorial, eu fiz revistas digitais, interativas, então PDFs interativos. Eu fiz uma pesquisa jornalística aqui na cidade onde eu moro, em João Pessoa. Peguei todas as bandas de João Pessoa, desde o surgimento do rock no Brasil até os dias de hoje, e reuni tudo isso dentro de uma revista que teve 5 edições, e essa revista foi toda digital. Então, assim, quando eu estava produzindo a revista, quando eu estava produzindo o PDF, era um PDF interativo, então tinha vários botões com links anexados, com hiperlinks naqueles botões. Então, assim, foi um material muito grande que eu coloquei ali, então a revista ficou tipo um pendrive. E nessa experiência, eu comecei a achar muito interessante o design de interface gráfica. Porque eu olhei assim, nossa, se eu tivesse um conhecimento em design de interface gráfica, eu poderia até fazer um blog, um site. E, de fato, eu tentei fazer, fui atrás de aprender HTML e CSS, depois eu percebi que eu não iria conseguir botar esse site no ar, porque eu não sou back-end, eu não sou programadora. Então, eu fui lá, fiz um blogzinho e coloquei esse material. E aí percebi que minhas habilidades de diagramação haviam melhorado, porque eu já tinha feito um curso de design de interface antes, que vocês vão ver aqui. E o projeto que eu trouxe para cá para mostrar é um projeto em design editorial, que foi um site que eu criei, uma interface gráfica para um site de um empreendimento que eu pretendia, que era o de uma... Era uma... Era um site de uma sebo virtual mística, né? Eu pretendia... Opa, não está aparecendo aqui o programa. Eu pretendia criar um site, né? Eu gosto muito de livros. Eu escolhi design editorial porque eu gosto muito de livro, eu gosto muito de leitura e de design de livro. Então, eu peguei uma ideia minha, que era de ter um acervo virtual com vários livros esotéricos e que reunia ali em uma única plataforma. E isso trouxe algumas ideias, né, de como que seria a experiência do usuário nesse projeto. Então, eu criei, como o nicho do misticismo é um nicho bastante amplo, eu criei um site que permite o controle de liberdade do usuário. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui o projeto para vocês, vou compartilhar aqui também
o slide aqui, esse é a interface gráfica do site que eu criei na época, que foi tipo um sebo, né, virtual. Nessa época, eu ainda não tinha desenvolvido muito bem minhas habilidades editoriais, minhas habilidades de diagramação, porque isso daqui foi em 2020, né? Eu tive uma ascensão da minha habilidade técnica em diagramação a partir do ano de 2020. Isso aqui foi em abril de 2020. No ano de 2021 é que eu estava mais ou menos no auge da minha habilidade de ser diagramadora, né? De experiência em linguagem visual, experiência em Gestalt, experiência em layout, experiência de um modo geral em diagrama. Então, aqui nós vamos ver algumas das falhas do projeto, alguns dos pontos que o projeto pode melhorar, um dos pontos que o projeto ficou bom. Era assim que ele estava antes, né? Com alto nível, com baixo nível de com baixo nível de pregnância, né? Isso quer dizer com uma baixa capacidade de leitura visual pela quantidade de elementos gráficos que tem aqui nessa interface. Então, você consegue ver aqui, ó, cinco livros em uma interface. Olha a capa do anúncio, um monte de livro. Olha os ícones espalhados, né? Então, aqui eu não tinha muita experiência na questão do design de experiência, né? Eu não tinha muito conhecimento. E agora, aqui, ó, nesses ajustes que eu fiz aqui do projeto, já diminui a quantidade de informação, 3 livros aqui, com a informação na lateral, aqui a informação na parte de baixo. Então, já deu um upgrade, né? Os ícones eu coloquei aqui. E fui aprimorando esse projeto aqui, né? De uma sebo. Aqui a gente está usando o Adobe XD. Eu já usei usei o Adobe XD para fazer essa interface gráfica aqui. Ó, histórico, pedidos, né? Aqui, ó, dicas de livro, que dicas de livro seria um livro avulso, né, ao acaso. E aqui a compra, né, o carrinho, compra, finalizar o pedido, aí aqui abre um pop-up. Então, eu agradeço vocês por estarem aqui, deixa o like, vem junto comigo, comenta. E deixe também deixe as suas dúvidas, deixe as suas sugestões aqui, sejam bem-vindos, né, a essa live, sejam bem-vindos ao meu canal. É um grande prazer ter vocês aqui, certo? E agora vamos para a leitura aqui, vamos para o slide, né, de apresentação. Eu fiz um vídeo hoje mais cedo e ficou bem legal. No caso, esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo, né? Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo de design de experiência. Hoje mais cedo eu fiz outro vídeo. Hoje mais cedo eu fiz um vídeo, só que eu gravei no canal errado, mas enfim, tá aqui, estamos aqui novamente, não faz mal aprender, fazer a explicação de novo aqui também, certo? Então, o Jacob Nielsen, ele foi um pesquisador na área de design de experiência e ele, na pesquisa dele da experiência do usuário na interface gráfica, ele reuniu 10 heurísticas de comportamento e de facilitação da experiência, né? E qual é a importância da interface gráfica? A interface gráfica, ela foi feita como um meio de comunicação entre o ser humano e uma máquina, certo? Então, a gente tenta humanizar o máximo possível o processo dessa comunicação entre a interface e o ser humano, porque a interface, quando ela é mal projetada, ela resulta em uma mal experiência de uso. Então, essas heurísticas que foram elaboradas pelo Jacob Nielsen, ela visa considerar a experiência de uso para que essa experiência do usuário seja mais satisfatória, né? Seja mais humana.
e tudo. Essas são as 10 heurísticas de Nielsen, de maneira mais superficial. Aqui são visibilidade do status do sistema, correspondência entre o sistema e o mundo real, liberdade de controle do usuário, consciência de padrão, previsão de erro, reconhecimento ao invés de memorização, flexibilidade de experiência do uso, minimalismo, diagnóstico de erro e ajuda e documentação. A primeira heurística de visibilidade do status do sistema, que é a responsividade, ela diz respeito à resposta que a interface gráfica dá quando o usuário interage. Então, quando o usuário clica no ícone, o ícone dá uma resposta. Certo? Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui tá o coração sem clicar, o like, e aqui tá o like depois que o usuário clicou. Aqui tá o carrinho antes de clicar, e aqui o carrinho depois que o usuário clicou. Aqui o coraçãozinho fica colorido na hora que o usuário clica. Por quê? Porque isso é uma maneira de você informar para o usuário que a ação que ele realizou foi recebida pelo software, né? Pelo site, pelo aplicativo, e que, ok, funcionou. O que você, a função que você colocou ali interagiu legal. Eu cliquei para dar o like e foi de fato. Já aproveita, gente, já deixa o like para mim também, tá? Então, olha aqui, ó, vou dar um exemplo prático aqui no projeto do clique. Ó, eu vou clicar aqui em categoria. Não mostrou que eu cliquei, mas mudou de página, né? Então, como mudou de página, o usuário percebeu. Ó, cliquei no coração, ó lá. Apareceu branco aqui, ó lá. Ó, carrinho. Ficou branco aqui também, ó lá. Ó, aqui não apareceu, aqui poderia ter ficado cinza, né? Na hora que a pessoa clica, fica cinza. Ó, histórico, ó lá, ficou preto. Pedidos, ó lá. Então, assim, é claro, tem muito que melhorar. Ó, finalizar pedido. Aqui é uma falha da interface gráfica. Finalizar pedido, ó. Deveria ter ficado cinza. Eu cliquei quando a gente coloca cor aqui, ó, cancelar. Se eu colocar cancelar e aqui ficar cinza, a pessoa, na hora que ela clica, ela percebe que clicou. Então, isso que é o princípio da responsividade, né? Agora vamos para a segunda heurística de Nielsen. A segunda heurística de Nielsen é a heurística da... Opa! Cliquei na janela errada, vocês me desculpem. Foi mais fácil, mas na primeira live que eu gravei. Olha só que coisa, né? Foi mais fácil na primeira live. A segunda heurística de Nielsen é a heurística da... É melhor que o usuário... É a correspondência com o mundo real. É a correspondência entre o mundo real e a interface gráfica. Então, aqui eu coloquei bem direto, né? Você tem um carrinho, uma experiência corriqueira, a pessoa com um carrinho na fila, e ali um carrinho também. Na fila, no caixa, né? Praticamente isso. Na página de pagamento tem um carrinho. Porque é a correspondência entre o sistema e o mundo real, certo? Outro exemplo que eu posso dar de correspondência entre o mundo real e o ícone, né? A gente poderia levar isso daqui para o âmbito da semiótica. Na semiótica, a gente tem ali o ícone, né? A representação, que é a abstração de um conhecimento. O ícone, ele tende a ter um caráter mais universal dos sentidos, né? Então, o like vai ser um coraçãozinho e pode ser entendido como gostei em várias outras regiões do planeta, né? Porque é uma coisa bem universal, é um símbolo bem universal. Então, essa questão da imaginação
de ter que ter um correspondente na realidade. Por exemplo, você entra no navegador, no Microsoft Edge, ou no Chrome, ou no Firefox, e aí o seu favorito é uma estrela, né? E há uma relação entre a estrela e o favorito, né? É uma coisa que tem um prestígio para você, aquilo ali. Então você bota uma estrela, né? E quando você gosta, um coração. Quando você vai cortar bota uma tesoura, é uma correspondência com o mundo real. Cortar uma tesoura. Pasta. Tem uma pasta também, né? Ao invés de você. Porque toda a interface gráfica do computador ela foi criada com base no escritório, né? Então, pasta. Vamos colocar os arquivos aqui dentro dessa região desse sistema. Então, vamos colocar uma pasta para dizer que está tipo como se fosse dentro de uma gaveta. Seria mais ou menos assim, como foi pensado, né? E a segunda heurística de Nielsen, vocês podem ver que uma heurística tem uma relação com a outra, né? Uma heurística está intimamente relacionada com outra heurística. Então, por exemplo, a heurística de correspondência com o sistema tem um pé lá no reconhecimento ao invés de memorização. Então, consciência de padrões, né? Reconhecimento ao invés de memorização. Olha o erro trágico que eu cometi aqui na interface gráfica que eu produzi, que foi colocar essa expressão aqui, né? Colocar o exclamação. O que é exclamação? Então, o usuário vai ter que memorizar que exclamação é notificação. Ué, então por que não põe no sininho? O sininho não é o que a maioria do site universalizou dentro da comunicação visual para a interface gráfica? Então, ok, ao invés do nosso usuário ter que memorizar que a exclamação significa alerta, a gente pode colocar o sininho, que é um ícone, uma representação visual gráfica que chama a atenção, que pode colocar um alerta, um bip, e de fato, quando a gente recebe a notificação, ele faz um bip, né? Faz um sininho, um bip. E isso é um ícone universal. Então, ok. E a consciência de padrões aí, por exemplo, você vê que todos os ícones aqui são redondos. Não faria sentido eu colocar um redondo, outro quadrado. Você vê que aqui está arredondado, aqui também está arredondado, aqui também tem um padrão mais arredondado. Só o carrinho, que eu não deixei ele tão arredondado assim, porque eu queria passar essa ideia de uma coisa mais racional, mais lógica, e não tanto ergonômico assim. Eu não sei se vocês já viram um episódio do Bob Esponja, que ele quer ser normal, e aí ele fica tão normal, que ele fica sem graça. Ele fica tipo, vira uma bola assim, lisa. Ele vira uma esponja redonda, assim, brilhante, lisa, sem graça, sem nenhuma graça. E aí, essas formas mais pontiagudas, elas têm mais uma expressão de tensão, de contraste, né? Então, de certa forma, essa forma mais pontiaguda em relação às outras que são mais redondas, ela tende a ser mais contrastante do que seria se ela também fosse redonda. Então, o reconhecimento de padrões. Ó, todo o fundo é preto, aqui também é preto. Entende? Não vai mudar. Eu não vou estar preto aqui, clicou para ir para outra janela, ficou laranja. Então, essa que é a heurística de reconhecimento de padrão ao invés de memorização. Eu pulei aqui a quinta heurística, que é a prevenção de erros. Tá? A prevenção de erros também tem um pé aqui aqui na visibilidade do status do sistema. Então, você pode ver que as heurísticas de Nielsen, elas se contemplam entre si, né? A 5 contempla a 1, que contempla a nona, que é o diagnóstico de erro, que contempla a ajuda e documentação. Então, as heurísticas, elas contemplam uma a outra, né? Elas correspondem também a situações que envolvem outras heurísticas.
Então, aqui na heurística de prevenção de erro, o Jacob Nielsen, ele reconheceu o seguinte, que existem 2 tipos de erro. Existe o erro que acontece por engano, por exemplo, o usuário não sabe para que funciona aquilo ali. Olha para aquilo ali e fala, olha, eu não sei o que isso faz. Aí ele pensa que é uma coisa, ele pensa assim, bom, se eu clicar nesse carrinho aqui, eu vou para a janela de pagamento. E aí ele clica no carrinho e vai para outro lugar. E vai, sei lá, literalmente ele começa a ver carrinhos para comprar. Ele começa a ver um monte de carrinho para comprar e fica, nossa, eu não sabia que... Eu pensei que eu fosse ir para a página de compra, para a página de pagamento. E aí ele foi para a página lá de produtos. Então aí ele vai olhar assim, cometeu um erro, né? O designer, ele deve evitar que esse tipo de erro aconteça, certo? Então é pretendido que o design ele evite que o usuário cometa esse tipo de engano. Então, se o carrinho significa compra e ele é universal no sentido de que representa a página de pagamento, espera-se que esse botão vá para a página de pagamento e não para outra página, certo? Se por exemplo, você clica às vezes acontece na interface gráfica também, existe o segundo erro, é o deslize, que o usuário sabe o que significa e ele clica sem querer. Ele sem querer clica e ele fica frustrado ali, porque clicou errado, né? E aí, nesse momento, o que ele pode fazer? Ele nada, mas o design de interface ele pode evitar que esse erro aconteça. Às vezes o ícone está muito perto um do outro, aí o design pode afastar um pouquinho. Às vezes o designer também pode explicar o erro, né? Falar, olha, essa página está temporariamente fora do ar. E aí a gente vai para a nona heurística, né? Que é o diagnóstico de erro. Falar, ó, essa página está fora do ar. Aconteceu isso, o seu sistema não está conectado com a internet. Aperte nesse botão aqui para você reconectar com a internet. Então você vê que uma heurística está muito relacionada com a outra, certo? E a gente tentar fazer com que o usuário não cometa erros, prevenção de erro, prevenir que um erro aconteça. Prevenir que um botão fique muito perto do outro, e pelo botão ficar muito perto do outro, o usuário acabar apertando errado. Ou prevenir que o usuário clique no botão pensando que é uma coisa e ser outra. Outra forma de evitar que esse erro aconteça, ajuda e documentação. Ajuda e documentação é praticamente você assinalar para o seu usuário como que aquilo ali funciona. Então, você mostra para o seu usuário o seguinte, ó, seja bem-vindo, ele acabou de entrar na plataforma. Isso é muito comum nos softwares, né? Você vê isso no Canvas, você vê isso no Photoshop, quando você vai usar pela primeira vez. Quando você vai usar a primeira vez um aplicativo, geralmente costuma ter um manual, um mini manual ali, que aí tem uma seta que aponta, né? Fala, clique aqui. Se você apertar nesse botão aqui, você ativa o sininho. Ativando o sininho, você recebe notificações. Se você aperta aqui, você vai poder editar o seu perfil de usuário. Então, sempre tem aqueles balões que aparecem nos aplicativos e nos sites, ensinando o usuário a usar aquela plataforma. E isso é desejável. É desejável que uma interface gráfica ajude o usuário a utilizar. Por exemplo, quando você vai realizar uma compra, aparece o cartão e aparece o número ali, digite os 3 últimos números do seu cartão. Aí aparece uma bola assim, ó, assinalando que está ali. Ou então, digite o seu RG, aí mostra onde fica. O campo onde está aquele documento. E diagnóstico de erro é você ensinar o seu usuário a resolver o problema. Fala, ó, aperte o botão iniciar, depois em executar. Digite o comando, digite CMD no campo de pesquisa e aperte Enter. Então, assim, você está dando um passo a passo de como o usuário pode resolver um erro, para que ele não fique frustrado na interação com a interface, para que isso não gere uma frustração.
Então, é uma das heurísticas que Nielsen encontrou nessa pesquisa de experiência, é que o design, a interação com a experiência do usuário, a interação com a interface, ela tem que dar uma resposta. Lembra que a gente falou? Ela tem que ser responsiva. Ela tem que dar uma resposta. Se eu cliquei no botão, o botão tem que mostrar que o clique aconteceu. Tem que dar um diagnóstico de erro. Se eu cliquei no botão e o botão não apertou, então é bom aparecer um iconezinho ali, aparecer um balãozinho. Sinto muito, a sua ação não foi executada. Tente novamente. Aí na terceira vez, aí você coloca recarregue a sua página. Ou tente fazer o login novamente. Ou então reinicie o seu navegador, ajudando aquele usuário a solucionar um problema. E, em último dos casos, você pode também colocar, entre em contato com a empresa, mande um e-mail e ajudar aquele usuário a resolver o problema que ele está tentando. Não é todo mundo que sabe utilizar a internet. Então, é muito bom que as plataformas tenham essa resposta, principalmente, inclusive, pessoas idosas, tá? Pessoas com deficiências. Então, essa questão de acessibilidade está intimamente relacionada com ajuda e documentação, que é a 10ª heurística, está intimamente relacionada com diagnóstico de erro e está intimamente relacionado com a flexibilidade e experiência de uso. A flexibilidade e experiência de uso é a 7ª heurística de Nielsen. E ele vai dizer o seguinte, é a possibilidade de o usuário poder fazer modificações na plataforma para que ele possa adaptar a plataforma para a necessidade dele. Então, um exemplo que eu coloquei aqui foi o Linux. O Linux é um software que permite que o usuário faça modificações de acordo com a sua necessidade. Que ele vá lá no código-fonte e faça uma instalação de um programa, que ele converse diretamente com a máquina, com o aparelho, e vá ajustando aí para as necessidades. Mas isso, dentro do design de experiência, corresponde ao quê? É você colocar, por exemplo, teclas e gamepad, como, por exemplo, Ctrl M. Você dá ao usuário a flexibilidade de ele colocar um comando para facilitar a experiência com a interface. Então, eu estou lá na Amazon e selecionei todos os livros. Fui lá, coloquei livro de metodologia, de pesquisa, livro de Gestalt e sintaxe da linguagem visual. Terminei minha compra. Ao invés de eu ir ficar clicando lá no passo a passo, no 1, no 2, no boleto, não sei o quê, eu já dou um Ctrl P. Eu já vou direto para a página de pagamento. Ou, eu quero ir nas janelas dos meus favoritos, dou um Ctrl F e já vai direto para a minha janela de favoritos. Então, isso que é a flexibilidade de experiência de uso em interface gráfica. É você dar a possibilidade do usuário de fazer modificações na interface, na experiência de uso, para atender as necessidades dessa pessoa. Essa é uma das principais heurísticas dentro da questão de acessibilidade digital, porque isso inclui pessoas com deficiência visual e pessoas com outros tipos de deficiência, deficiências intelectuais, pessoas idosas que não conseguem enxergar muito bem o tamanho da letra. Então, é desejável que o site tenha modificação do tamanho da tipografia, de aumentar o tamanho, de opção de dar o zoom, opção de libras e tal, site com opção de voz, com opção de fundo preto. Então, isso tudo diz respeito à experiência de uso em uma interface gráfica. E diz respeito principalmente à flexibilidade de experiência de uso e a essa heurística aqui, ó, liberdade de controle do usuário. Liberdade de controle de usuário é uma das heurísticas de Nielsen, a terceira heurística, como a gente pode ver aqui, que permite ao usuário ele ter o controle a liberdade de controlar a plataforma e de sair da plataforma a hora que ele quiser, de apertar o ESC, ele tem a liberdade de apertar o xizinho e minimizar, de cancelar a conta. Então eu posso criar, eu não tenho mais interesse em usar o Spotify, eu não tenho mais interesse em usar Netflix, então eu vou cancelar a minha conta. E tem um lugar no site que permite que a pessoa cancele a conta dela. Então tem um lugar que permite que a pessoa oculte as informações, inclusive dando essa liberdade para o usuário. Então, aqui, como que eu usei essa heurística no meu projeto?
Eu acho que se o meu projeto de interface gráfica tem um ponto forte, o ponto forte do meu projeto é que ele favorece a liberdade de controle do usuário. E eu fiz isso com o objetivo de realmente fazer isso. Era o seguinte, é proporcionar que o usuário ele vá de encontro com o livro que ele quer. Então, ao invés de vir aquele monte de livro que o robôzinho recomenda, que o robô vai lá e fala, com base nas suas últimas pesquisas, eu vou recomendar para você isso. Aí o usuário fica de mãos atadas, né? Porque aí tá, eu vou ver o que você está me mostrando. Eu passo isso no YouTube, né? Só porque você clicou em um link, sabe que você clicou num vídeo, o YouTube vai ficar te mostrando aquilo ali agora só, e você vai ficar preso dentro de um filtro. Você vai ficar preso dentro de uma bolha, e você não tem liberdade de estourar a bolha. Porque o YouTube não está dando esse controle de liberdade para o usuário. O usuário está preso dentro de uma bolha. Então, eu pensei à frente e pensei em trazer mais liberdade para os meus usuários na plataforma gráfica, na interface gráfica. Como eu disse, isso era um projeto meu de abrir uma sebo e juntar um monte de livro esotérico e colocar ali. Então eu fiz pensando nisso, né, na interação dos meus clientes com a plataforma e pensando na venda que eu queria fazer, né? Então aqui, ó, opções avançadas. Isso daqui também é uma liberdade do usuário. Livros recomendados. Isso quer dizer o quê? Os livros que vão aparecer aqui para a pessoa. Ó, quando você clicar na Home, vai aparecer os livros aqui, ó, Princípios da Astrologia Védica, Bíblia da Astrologia Védica, Astrologia segundo Jaimini, Bhagavad Gita. Vai aparecer aqui. Mas para esses livros aparecerem aqui, o usuário vem aqui, ó, livros recomendados para ele. Aí ele coloca editoras. Quando ele colocar aqui editora Pensamento, e ele vir aqui no Home, vai aparecer livros da editora Pensamento para ele. Livros recomendados, ele colocar idioma inglês e ele vir aqui na Home, vai aparecer livros em inglês para esse usuário. E aqui configurações avançadas, ainda coloquei mais, origem, livro. Se ele quiser livro digital, ele coloca aqui livro digital, e-book, audiobook. E ok, aí é o que vai aparecer para ele aqui. Então, antigos, leitura, clássico, preço. É uma forma do usuário configurar o tipo de conteúdo que ele quer receber. Ele mesmo fala, olha, hoje eu quero ver coisas de esporte. O YouTube tem um pouco isso, né? Você tem as abas lá que você aperta esporte, notícias e tal, os assuntos principais que você anda pesquisando. O YouTube também tem isso. Mas aqui, no caso, eu quis deixar mais para essa sensação, para passar essa sensação na experiência de liberdade, de que a pessoa não está condicionada às opções que a interface gráfica dá para a pessoa. E, ó, categoria. A pessoa ainda pode vir aqui na categoria, ó, astrologia. Só livro de astrologia. Então, o princípio de controle de liberdade é você dar ao usuário, na experiência, a sensação de que ele é livre, de que ele tem opções para ele. Ele é livre para configurar, ele é livre para sair, para entrar, para clicar, para gostar, para fazer o que ele quiser dentro da interface. É claro, tudo dentro da restrição, porque sempre há uma restrição, né? Quando a gente fala de um robô, de uma inteligência artificial, sempre há uma restrição. Mas que essa restrição não seja tão grande ao ponto do usuário se sentir acorrentado, né? Falar assim, nossa, que interface horrível de usar. Quanto maior a interação, quanto maior a possibilidade de interagir com a plataforma, maior é a liberdade de controle do usuário. E aí a gente vai para uma das que eu deixei aqui dei uma ênfase, que é o minimalismo alta pregnância, né? Minimalismo e alta pregnância são sinônimos. Alta pregnância significa o quê? Que a capacidade de leitura é maior, que tem menos poluição visual, que aquilo ali é mais... que aquela informação é mais minimalista e que pode ser acessada mais facilmente. Isso é princípios da Gestalt, tá, gente? Se vocês não são formados em design e não estão estudando a respeito da comunicação visual, sintaxe da linguagem visual, gente,
é importante, porque isso daqui é fundamento da comunicação visual. Você usa em tudo. Eu, por exemplo, estudei isso na faculdade, mas não levei muito a sério. Só que quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu percebi que isso aqui era uma ferramenta poderosíssima, que iria me distinguir de outros profissionais com termos de qualidade. Né? Então, ao invés de fazer uma interface toda poluída, ou ao invés de fazer um diagrama de uma revista todo cheio de informação, é reduzir ao mínimo possível para que fique mesmo na forma de ícone, ressaltando o minimalismo e aumentando a pregnância. E o aumento da pregnância quer dizer o aumento da capacidade de leitura visual. Baixa pregnância, a diminuição da capacidade de leitura visual. Tenta encontrar a casa da Dona Maria aí, não encontra, porque olha o tanto de informação, né? Então vamos lá. Outra informação que eu tenho para dar aqui a respeito do uso das cores, né, na composição visual. Cor, ela é instrumento de contraste e de harmonia, de você suavizar, harmonizar e de você criar um contraste e uma tensão. Então, por exemplo, aqui foi utilizado o preto, foi utilizado o roxo, porque essas duas cores remetem ao esoterismo. Olha como essa interface gráfica melhorou, gente. No termo geral, padrão, olha aqui o padrão. Reconhecimento de padrão, coloquei um do lado do outro, aqui tá tudo avulso, ó. Ó, tudo avulso. Ó, memorizar, reconhecimento ao invés de memorização. A pessoa tem que memorizar o que significa isso aqui. Aqui não, aqui já tá o sininho, ó. Né, ó. Minimalismo, ó, coloquei 6 livros. Ó, aqui o tanto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10. Ainda tem esse fundo aqui totalmente com baixa pregnância, né? Olha como melhorou a pregnância desse site aqui. Olha como ficou mais minimalista, como a comunicação foi mais eficaz. A comunicação, de fato, foi mais eficaz. Tá vendo? A comunicação foi mais eficaz. Certo? Tem muita coisa que a gente pode melhorar, tem muita coisa que a gente pode aprimorar na interface, na interação do usuário com a plataforma. E eu agradeço vocês por terem ficado até aqui. Eu falei todas as heurísticas de Nielsen. Jacob Nielsen tá aí, o nosso grande Jacob, tá? Foi um pesquisador que reuniu as heurísticas. Peço para que vocês deixem um like e comente aqui se ficou alguma dúvida. Aqui é Petra Design, porque eu sou diagramadora, né? Eu sou designer de livro. Tem aqui alguns livros que eu fiz, alguns livros que foram feitos por mim, né? Diagramas, né? Eu sou diagramadora, então aqui tem alguns diagramas feitos por mim. E eu acredito que isso daqui pode ser empregado ao design de usabilidade, que esse meu conhecimento, essa minha habilidade de diagramação, ela pode ser sim proveitosa na área do design de interface gráfica. Assim como o conhecimento na área de design de experiência, HTML, CSS, Adobe XD, Figma e outras plataformas podem me ajudar no design de editorial, certo? Também acredito que é uma troca muito recíproca entre essas duas áreas, que tendem a se dialogar, tendem a estabelecer um diálogo muito mais forte no futuro, acredito, uma vez que a gente está passando por um processo de digitalização da informação. Então, há muito caminho de crescimento. Eu quero crescer nessa área, eu quero aprender mais sobre design de interface gráfica, e eu estou aqui me colocando mesmo a serviço e me colocando à disposição de todo aquele que tiver interesse em aprender mais a respeito desse conteúdo. Me siga, segue aqui, deixa suas dicas, comenta aqui coisas que eu posso gerar conteúdo, né? Dúvidas de vocês para eu trazer e fazer conteúdos acontecerem aqui nesse canal, tá bom, gente? Agradeço, vocês podem visitar o site também para ver, tem artigos científicos meus aqui publicados aqui também, tá bom, gente? Agradeço muito a companhia de vocês, o companheirismo, aos meus amigos, aos meus professores, a todas as pessoas que foram relevantes na minha jornada de formação. E é isso aí, pessoal. Ó, estamos aí, estou à disposição. Obrigada.